Vamos trabalhar para isso. Nós falamos nesse retiro, e eu quero fazer uma palavra de encerramento, fechamento de tudo que nós vimos lá. O tema era o dom do Espírito em mim. Nós estudamos esse livro aqui, olha, como descobrir o seu dom espiritual. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios 12, versículo de 1 a 11. E o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa manhã é: descobri o meu dom, e agora? O que é que eu faço? É interessante porque nós trabalhamos sobre os dons na oficina. Teve gente que disse assim: estou vendo que eu estou no lugar errado. Não era nada do que eu estava fazendo, tem a ver com o meu dom. Teve gente que ficou assim, aquela pessoa está precisando de exortar. Fala com o fulano de tal que ele tem um dom de exortação. Tinha gente precisando de ajuda, fulano tem um dom de serviço, eu não vou ajudar. Aí o outro disse, olha, estamos precisando de recursos. Dom de repartir é com o Du, não é comigo não. Olha que confusão. É muito interessante porque não basta a gente descobrir o nosso dom. É preciso a gente também descobrir como desenvolver, como exercitar o nosso dom espiritual na igreja. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. Se Deus quiser, eu vou terminar essa mensagem hoje de manhã, porque tem outra para pregar à noite. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços ou no ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do discernimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Amém, irmãos? Senhor, mais uma vez nós pedimos, abre os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Nós precisamos Te ouvir, nós queremos Te ouvir, e queremos aprender com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Muito mais do que a gente descobrir o nosso dom e a gente perceber como podemos ser usados por Deus, eu fiquei impactado em ver Deus usando os dons acontecendo ali em todo o retiro. Era muita gente servindo, era muita gente preocupado uns com os outros. Eu posso dizer a você que mesmo antes da gente descobrir exatamente qual era o dom, até porque teve gente que ficou na dúvida, teve gente que saiu na dúvida, teve gente que disse, olha, eu não tenho um dom não, eu tenho vários ali, eu estou na dúvida. Antes mesmo da gente descobrir, eu posso dizer a você com clareza, o Espírito Santo de Deus estava usando a sua igreja, manifestando diversos dons
em todo o retiro e também eu creio que aqui também. Amém, irmãos? Estava lá, gente servindo, gente repartindo, gente sendo curada, gente orando e curando, gente sendo liberta através da oração, através de uma palavra, através da exortação. Deus, Ele é extraordinário, independente de nós. Quando nós olhamos para esse texto de 1 Coríntios capítulo 12, eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades que nós precisamos conhecer, saber, para a gente desenvolver o nosso dom de forma adequada. Certamente Deus está agindo em nosso meio muito mais do que nós imaginamos. Tem gente que nem descobriu o dom, mas Deus está usando a vida dessa pessoa através do seu dom. A carta do apóstolo Paulo, à igreja que se reunia em Corinto, essa é a primeira carta aqui, 1 Coríntios, é uma carta do apóstolo dirigida à igreja. Ela é uma resposta a várias notícias que Paulo recebeu acerca daquela igreja. Então é muito importante a gente entender o contexto da carta para a gente compreender também as lições que ela nos ensina. A gente ouve sobre o dom, ou lê, no livro de Romanos, na carta aos Efésios, lemos também aqui, na carta de 1 Coríntios. São escritos de Paulo. Pedro também fala sobre os dons. Mas veja, no livro de Romanos, Paulo escreve à igreja de Roma como se fosse um tratado teológico, como se fosse uma aula, um livro. Ele escreve ensinando. Tem muito mais um peso normativo. São normas, são leis, são ensinos na carta aos Romanos. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, diferente de ser um tratado teológico, ele está respondendo a problemas que a igreja de Corinto estava experimentando. A gente precisa entender que o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 1, ele vai dizer: irmãos de Corinto, eu estou escrevendo para vocês, e não posso escrever para vocês tratando vocês como crentes espirituais, maduros. Eu estou escrevendo a vocês como crentes carnais, crentes que são ainda crianças. Então, o teor de Paulo na carta aos Coríntios é diferente de Romanos. Enquanto em Romanos ele está ensinando, está instruindo, a igreja de Corinto ele está, olha, eu tenho que resolver alguns problemas aí. A igreja de Corinto era muito problemática, até pelo seu contexto. A cidade de Corinto, a gente até ouviu, eu não sei se foi o Rodrigo lá, ou se foi o Diego agora, contextualizando, Corinto era uma cidade cosmopolita. Ou seja, vinha gente do mundo inteiro, tinha gente de várias nacionalidades, línguas diferentes, o que justifica também a ênfase no dom de língua na carta de Corinto. Mas aquela igreja estava muito confusa. Aquela igreja tinha sérios problemas. O apóstolo Paulo alerta, olha, tem gente na igreja, e eu não considero como salvo, mas dentro da igreja, que está se relacionando com a própria madrasta, dentro da igreja. E ele está dizendo, isso está errado. E o alerta de Paulo não é nem com aquela pessoa, porque ele diz, olha, isso aí está fora da igreja. Mas ele está alertando a igreja que não repreendeu da forma correta. Então a igreja de Corinto é uma igreja que precisava de muitos ajustes. E você vai ver isso no capítulo 13, quando Paulo fala do amor. Você vai ver no capítulo 14, quando Paulo vai falar, olha, tem gente querendo usar o seu dom e dizer, o meu é mais importante que o do outro, e do outro, e do outro. E Paulo tem que dizer, mais importante é o dom da profecia, falar a verdade. Esse é o significado do dom da profecia, falar a verdade. E o dom de ensinar, pregar, proclamar a palavra. Mas por que Paulo está falando isso? Porque estava uma confusão dentro da igreja. Eu vou falar algumas palavras em grego, quero ver como é que vai traduzir em libras ali. Mas eu vou te ajudar, tá, Duda? Bota o teu pai aí, que é teólogo do lado. Mas olha só. Então, Paulo está dizendo, e ele começa falando, olha só.
eu não quero que os irmãos sejam desinformados acerca dos dons. E aí eu quero compartilhar algumas lições. A igreja de Corinto está o tempo todo sendo repreendida por Paulo, por uma postura carnal e infantil. Acabamos de ler o capítulo 12 de 1 Coríntios. Se você voltar um pouco no capítulo 11, você vai ver que Paulo está repreendendo a igreja quanto à celebração da ceia do Senhor. Ele fala, olha, quanto à ceia, versículo 17, dá uma olhada aí, capítulo 11 de 1 Coríntios 17. Mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Paulo está dizendo que a igreja de Corinto se reunia para celebrar a ceia, e não era algo para edificação da igreja, era algo que estava prejudicando a comunhão da igreja. Por quê? A ceia do Senhor, naquele contexto, não era apenas aquele copinho de suco com um pedacinho de pão, não. Eles faziam um banquete, eles jantavam juntos, e no meio do banquete, eles pegavam o pão, lembravam do sacrifício de Cristo, pegavam o vinho, tomavam e lembravam do sangue derramado na cruz, e a ceia do Senhor era celebrada. Mas o que é que acontecia na igreja de Corinto? Eles preparavam a ceia, eles reuniam a comida, e chegavam alguns de madrugada, e comia. Quando os últimos que chegaram atrasados, porque estavam ainda arrumando as crianças para ir para o culto, chegavam, o que é que tinha? Não tinha mais nada para comer. Quando Paulo fala, e a gente costuma ler só um pedaço, às vezes, e tenta fazer aplicações ou especulações acerca do texto, quando Paulo fala, quem come indevidamente a ceia, nesse texto de 1 Coríntios 11, o contexto primário é dizendo assim, aquele que come sem pensar no outro, sem pensar verdadeiramente na comunhão, sem pensar na coletividade, está tomando a ceia do Senhor de forma indevida. Então o texto, antes do capítulo 12, Paulo está resolvendo o problema da falta de comunhão. Vocês estão tomando a ceia sem pensar nos outros. Vocês estão com pensamento egoísta, individualista. E depois disso ele vai tratar o quê? Os dons. Agora eu vou tratar com vocês sobre os dons. E vocês precisam entender também que, da mesma forma que vocês estão equivocados em comer sem pensar nos outros, vocês estão equivocados em exercer o dom de vocês sem pensar na coletividade. Aí nós temos o que nós chamamos de perícope, ou um trecho do 1 ao 11, Paulo falando sobre os dons. Do 12 até o final do capítulo 12, Paulo vai falar sobre o corpo. E ele vai dizer, olha, a igreja é um corpo. Temos uma cabeça. Cada membro da igreja é uma parte do corpo. Um é a mão, o outro é o nariz, o outro é a orelha, mas a orelha não pode dizer, eu não quero ser orelha, eu quero ser mão. E Paulo está dizendo depois, olha, quem é a orelha não pode dizer, eu acho que eu sou mais importante do que o nariz. Não, Deus colocou cada parte do corpo em seu devido lugar. Então todos nós temos a mesma importância ministerial no reino de Deus. Amém, irmãos? Ah, não, ele é pastor. Meus irmãos, só tem mais bronca para resolver, talvez. Ah, eu trabalho com o dom da misericórdia, recebendo a pessoa na porta da igreja. Meu irmão, talvez você, pelo seu instrumento, pode ser poderosamente usado por Deus para salvar mais vidas do que um pregador, às vezes. Mas se a gente for ficar comparando, nós estamos caindo no mesmo erro da igreja de Corinto. Então, se Deus te deu o dom de exortação, louvado seja o nome do... Se Deus te deu o dom da misericórdia, louvado seja o nome do... Se Deus te deu o dom de servir, louvado seja o nome do... Se Deus te deu o dom de ensinar, louvado seja o nome do... Está diminuindo, hein, irmãos? Os irmãos estão começando a desacreditar.
Se Deus te deu o dom de repartir, louvado seja o nome do... Amém. Esse foi o que menos apareceu gente com esse dom lá no retiro. Você tem? Abaixa a mão, rapaz, porque uma das características de quem tem um dom de repartir é que os outros não saibam. Hã? Por isso que ninguém sabe, né? Ninguém se informou. A Milene está dizendo, ó, faltou de presidir. Se Deus te deu o dom de presidir, louvado seja o nome do... Deixa eu ver antes que alguém me exorte, se faltou outro. Se Deus te deu o dom de profetizar, louvado seja o nome do... É Ele. Não se trata de nós. Amém, irmãos? Então vamos ao texto. Começando agora. Paulo começa dizendo o seguinte: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Quando Paulo utiliza essa expressão, irmãos, percebemos então que ele está falando especificamente à igreja. Não é aqueles que estão no grupo apenas, mas é alguém que se tornou irmão em Cristo Jesus porque nasceu de novo. Essa palavra é para aqueles que já são salvos. E aí ele fala, eu não quero que vocês estejam desinformados. Ou seja, há duas posturas que nós podemos assumir acerca dos dons espirituais. Ou você vai ser alguém informado, conhecedor dos dons espirituais, ou você vai ser alguém desinformado dentro da igreja. E Paulo está dizendo, ser desinformado acerca dos dons não é a postura do discípulo. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar, nós precisamos nos aprofundar. Nesse versículo 1, Paulo fala e foi traduzido como dons espirituais. Pneumática, vai lá, Raila, pneumática, dons espirituais. Dons espirituais, é só escrever, eu traduzir aí, dons espirituais. Então Paulo está falando daquilo que pode ser traduzido como dons espirituais. É a palavra grega. E eu vou ter que falar da palavra grega porque às vezes você vai ver a mesma tradução, mas no grego está usando palavras diferentes. E isso vai nos ajudar a entender como usar os nossos dons. Não podemos ser desinformados acerca dos dons. E aí você pensa, mas quem é que recebe o dom espiritual? E o que é dom espiritual? Primeiro, quem recebe o dom espiritual é cada crente recebe o dom espiritual no momento em que ele se converte. Você nasceu de novo? Você recebeu Jesus em seu coração? Cadê o Davi? Ele já foi para lá? Foi. Ele compartilhou ali que nesse dia ele entregou a vida a Jesus. Então, naquele momento, ele recebeu um dom do Espírito Santo de Deus, pelo menos um, e isso é extraordinário. Quem já nasceu de novo tem um dom espiritual. Quem não nasceu de novo, você pode ter habilidades, mas não tem o dom do Espírito Santo de Deus. O dom do Espírito Santo de Deus, ele é restrito àqueles que já nasceram de novo. Amém, irmãos? Então, é uma capacitação. Olha, quando nascemos fisicamente, possuímos certas capacidades naturais. Quando nascemos do alto, quando nascemos de novo espiritualmente, Deus toma as nossas habilidades e transforma em meios pelos quais Ele pode trabalhar através de nós e de forma sobrenatural. Você pode ver no Antigo Testamento alguns exemplos. Davi, ele era pequeno, mas ele tinha força. Força talvez para jogar uma pedra daqui lá naquela parede. Ele tinha força. Ele nasceu com essa habilidade de lançar algumas coisas. Mas quando o Espírito de Deus toma a vida de Davi, esse lançamento de uma pedra, esse lançamento ele é muito mais preciso, ele é eficaz, ele é poderoso por causa do poder do Espírito Santo de Deus. Isso é o dom de Deus.
Então, obrigado. Talvez você tenha uma habilidade de ensinar. Você tem a habilidade de ensinar na escola. Você tem a habilidade de ensinar aos seus próprios filhos. Mas se Deus te der o dom de ensinar, Ele vai te dar uma capacidade muito mais extraordinária de ler uma coisa, assimilar com mais profundidade, guardar mais informações e conseguir transmitir essas informações de forma poderosa que atinja não somente o intelecto da pessoa, mas também o coração. Isso é o dom de Deus, o dom de ensinar. Você entende? Talvez você já aprendeu a ser tagarela. Eu nasci tagarela, irmãos. Eu olho para uma lá em casa que eu digo, meu Deus, fala que nem Milane. Pelo contrário, né? Fala que nem eu. Eu já disse aos irmãos, meu tio, que já está na glória, ele dizia, esse menino fala mais que o homem da cobra. Eu não sei a origem dessa expressão, homem da cobra, mas diz que eu falava mais que o homem da cobra. Deus já me deu a habilidade inata de falar bastante. Coitado dos irmãos que tem que me ouvir. Mas o Espírito de Deus, quando Ele capacita com o dom de profetizar, Ele pega essa habilidade e usa poderosamente para anunciar a verdade dEle, que não apenas chega no nosso intelecto, mas rasga o nosso coração. Ele pode conceder os dons, porque Ele quer alcançar mais e mais pessoas para o Evangelho. Você entende a diferença de habilidade para dons? Você pode ter a habilidade de tocar instrumentos, mas quando o Espírito Santo de Deus toma a vida de uma pessoa que tem essa habilidade, Ele transforma poderosamente isso de forma que toque em áreas da vida das pessoas que elas nunca imaginavam que poderiam ser tocadas. Então, o que seria um dom espiritual? É a manifestação do Espírito em um acontecimento ou a capacitação para o serviço de Deus ou de seu povo. Deus pegou Sansão. Ele também tinha a força de um homem. Mas Deus, pelo seu Espírito, deu a ele força extraordinária. Uma força surpreendente ao ponto dele conseguir vencer um exército inteiro sozinho. Por quê? Por causa da sua força pessoal? Não. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é o dom de Deus. Nesse sentido, a gente precisa aprender algumas lições. Primeiro, há propósitos específicos para Deus conceder dons à igreja. Dons exclusivos à igreja. O dom não é dado aleatoriamente. O dom não é dado vou jogar, se der, deu. Não. Há um plano soberano de Deus. E enquanto nós conversávamos no retiro, fomos chegando ao consenso que muitas vezes Deus derrama determinados tipos de dons que a igreja precisa usar para um tempo histórico, num lugar histórico. Se a maior necessidade dessa comunidade ao nosso redor seja o serviço, Ele vai derramar o serviço, o dom do serviço na igreja, porque especificamente Ele quer usar essa igreja servindo. Então o dom não é plano cartesiano como nós somos acostumados a seres humanos. Não, 15 para cá e pronto. Não. Hoje Ele quer derramar mais do dom da misericórdia. Acontece uma tragédia numa cidade e Deus quer usar a misericórdia da igreja. Ele derrama mais e mais e mais do seu dom da misericórdia para que aquela igreja se levante e o mundo saiba o poder do Espírito Santo de Deus agindo através da misericórdia da igreja. Então Ele tem propósitos específicos. Nós não controlamos. Ele controla todas as coisas. Amém, irmãos? Então talvez em algum momento da sua vida você viu o dom de serviço sendo aquele mais usado por Deus na sua vida. Em outro momento Deus te coloca na liderança estratégica de um ministério e Ele te dá outro dom e Ele derrama esse dom porque Ele quer te usar. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós vemos que os dons espirituais têm o propósito de
promover a maturidade, a unidade e a expansão. Olha, maturidade, unidade e expansão. Você consegue dizer comigo? Maturidade, fala aí. Unidade e expansão. Então, quando nós olhamos à luz da Bíblia, a primeira coisa que os dons espirituais são concedidos à igreja é para gerar nela maturidade. Olha na sua Bíblia, deixa marcado aí 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Diz assim a palavra do Senhor: e Ele mesmo concedeu uns para, o que é que está dizendo aí? Outros para, e outros para. Ele está falando de dons aí, ó. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Veja o próximo versículo. Versículo 12. Pode passar. Com vistas ao aperfeiçoamento dos... É como se estivesse dizendo, ele concedeu o dom de profeta, o dom de apóstolo, o dom de pastor, o dom de evangelista, o dom de mestre, com o objetivo do aperfeiçoamento da igreja, dos santos. Deus concede dons à liderança para levar a igreja à maturidade. Esse é o primeiro propósito dos dons. O aperfeiçoamento dos santos significa usar o meu dom para edificar o outro. Percebe aí o aspecto coletivo do dom? Ah, não, eu tenho o dom tal, o dom de ensinar. Quem tem o dom de ensinar tem uma grande característica, um grande aspecto de absorção de conhecimento. E nós estudamos sobre o dom de ensinar, que um dos riscos da pessoa ter o dom de ensinar e adquirir conhecimento, ela se achar superior aos outros. E ela tem acumulado um conhecimento, mas ela não compartilha. É o uso indevido dos seus dons. Então, todo conhecimento que eu adquiro, ele precisa ser repartido. O texto diz que é para o aperfeiçoamento dos santos. O texto diz que é para a obra do ministério. Olha o que aqui diz. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então veja bem, à medida que eu exerço o meu dom, o dom que Deus me deu, eu vou levar outras pessoas a aprenderem como exercitar o seu dom. Por quê? Porque eu vou levar os santos para o desempenho do seu serviço. E foi uma coisa extraordinária, porque quando nós estudamos o livro lá, nós vimos que um dos propósitos ou um dos objetivos era que você, descobrindo o seu dom e conhecendo o dom do outro, você ajudasse o outro a conhecer. E foi muito interessante porque as pessoas começaram a dizer assim: olha, meu dom é esse. O outro, eu descobri que meu dom é esse. Teve gente que disse: eu descobri que meu dom é esse, mas depois eu vi que não era outro. E um foi compartilhando e a gente foi ensinando um ao outro. Olha, se você tem esse dom, então você precisa desenvolver isso, você precisa aprender sobre isso. Então, ter o meu dom é para levar outros ao crescimento e ajudar o outro a desenvolver o seu dom. Como eu ensino? Eu posso ensinar. Como eu vou servir? Deixa eu te ensinar. Então, nenhum dom é para uso exclusivo e pessoal. Meus irmãos, usar os dons para treinar outros para se tornarem líderes, servos influenciadores. Então, o propósito do dom é levar à maturidade. Mas segundo, o propósito de usar os dons de forma adequada é para gerar unidade na igreja. Unidade. Quanto mais nós exercitamos o nosso dom, mais unidos nós ficamos. Diferente do que estava acontecendo em Corinto, viu? Em Corinto, na cidade de Corinto, a igreja estava usando o seu dom da forma errada.
E Paulo vai dizer, tem gente aí que está com dom querendo dizer que é melhor que o outro. Tem gente que tem um dom e quer o do outro. Era o que estava acontecendo em Corinto, tudo errado. E Paulo está ali, corrigindo. Paulo inspirado pelo Espírito, então é Deus que está corrigindo a igreja. Percebe? Então, o uso adequado dos dons promovem a unidade. Os dons são manifestações do Espírito. E o Espírito, ele une. O Espírito de Deus une, gera comunhão. Agora, olha que coisa interessante. O Espírito Santo trabalha intensamente pela unidade da igreja. Quem trabalha para a divisão da igreja está trabalhando, lutando contra diretamente o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, tenha cuidado. Quando nós olhamos para Efésios 4, olha o que diz o versículo 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação ou cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Quer dizer, justa cooperação, cada um fazendo a sua parte. Não é ninguém querendo atropelar o outro. Então, o uso correto do dom do Espírito gera unidade. Então, o que é que gera? Maturidade, unidade e expansão. Vamos ver juntos de novo? Maturidade, unidade e expansão. João capítulo 17, versículo 20 e 21. João 17, 20 e 21. João 17, 20 e 21. A palavra do Senhor diz assim, é oração de Jesus. Fica tranquilo que eu só vou pregar esse primeiro ponto, tá? Não deu certo. Não vou conseguir terminar agora de manhã. 20 e 21. Não peço somente por estes, Jesus está orando, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam, o que está dizendo aí? Todos sejam unidade. Todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus é assim, Senhor, gera unidade na igreja. Porque uma vez que a igreja esteja unida, o mundo vai saber que o Pai enviou o Filho. O que significa que o Pai enviou o Filho? Significa que o mundo vai saber que Jesus veio salvar, que Jesus é o Salvador. Significa então que a unidade da igreja revela ao mundo que há um Salvador, que é Jesus Cristo, e isso é a expansão do reino de Deus. Então, o uso adequado dos dons gera maturidade, crescimento espiritual, forma líderes na igreja, mas gera também a unidade. E essa unidade faz o reino de Deus crescer. Em Efésios 4,16, acabamos de ler, segundo a justa operação de cada parte, promove ou efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo. Há crescimento. Então, o corpo cresce, a expansão interna e externa. Nesse sentido, irmãos, que atitudes nós precisamos tomar diante disso? Primeiro, eu preciso exercer o meu dom, porque Deus quer me usar para promover maturidade na igreja. Você não pode descobrir o seu dom e guardar. Eu preciso exercer o meu dom para levar outros ao crescimento espiritual. Eu preciso exercer o meu dom para promover a unidade da igreja, levar outros ao serviço cristão e à liderança. Eu preciso exercer o meu dom para promover o avanço do reino. Segunda atitude, eu devo me alegrar
com o privilégio de ter recebido um dom do Senhor. Se você tem um dom, já descobriu qual é, você deve dizer: que alegria eu poder participar da salvação de vidas, da edificação da igreja de Deus. Ele me dá esse privilégio. Então exerça o seu dom com alegria. Há uma tendência da gente fazer as coisas com murmuração. A pessoa tem o dom do serviço, e uma das características da pessoa ter o dom de serviço, ela não sabe dizer não. Então alguém pede e ela atende. Pede mais e ela atende. E aí quem tem característica de presidir, que gosta de delegar para os outros, vê o que serve, faz isso, faz aquilo outro. E a pessoa vai servindo. E a tendência de quem serve daqui a pouco é ficar o quê? Todo mundo só pede para mim. Como eu já estou chateado. Não faça isso. Diga: Senhor, me capacita, derrama mais do teu Espírito, para que eu possa ser poderosamente mais e mais usado pelo Senhor. Amém, irmãos? Por último, última atitude. Devo orar e me empenhar para exercer o meu dom. Ore: Senhor, dai-me mais do teu Espírito. Senhor, ensina-me mais sobre o meu dom. Senhor, usa-me mais para o louvor da tua glória. Há um propósito específico para Deus te dar um dom: para promover a maturidade, a unidade na igreja e a expansão no reino de Deus. Amém, irmãos? Mais tarde eu vou terminar completando e mostrando um pouco mais da prática disso. Vamos ficar de pé? Vamos consagrar os nossos dons ao Senhor em oração e através do louvor também. Enquanto o ministério de louvor está vindo, eu vou orar. Deixa eu destacar alguns materiais novos que chegaram ali na nossa livraria. Devocional diário para a mulher. Devocional Café com Deus Pai. E um quebra-cabeça para as crianças, com histórias bíblicas. Senhor, nessa manhã nós nos colocamos diante de Ti. Queremos Te agradecer porque o Senhor nos dá o privilégio de não somente ser selado pelo Espírito para a salvação, mas o Senhor nos concede a graça de ter um dom. Queremos aprender mais sobre esse dom. Queremos nos submeter ao Espírito Santo para que sejamos usados para a Tua glória. E isso não diz respeito a nós. Diz respeito ao que o Senhor quer fazer neste lugar e nesse tempo. Então nós só queremos ser obedientes. Nós queremos apenas aprender e ser usados pelo Senhor. E que no final de tudo, as pessoas Te conheçam. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado. E que as pessoas saiam vibrando: eu conheci o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Eu conheci aquele que é Rei, aquele que é Senhor. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.